Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Angélica percebeu que algo estava errado assim que cruzou a porta de entrada. De modo geral, à primeira vista, poderia parecer que tudo na casa estava como sempre, e um buquê de gladiolos frescos, que ela havia cortado do canteiro de flores pela manhã, estava em um vaso no corredor. Seu marido havia dito que as flores da casa eram coletores de poeira inúteis, mas Angélica teimava em defender o que mais gostava. Afinal de contas, ela havia se sacrificado tanto por Sam. Da cozinha veio o cheiro tentador de sopa de carne, ela supôs. Aubrey, sendo uma boa dona de casa, tinha se acostumado rapidamente a cozinhar as receitas favoritas de seus anfitriões. A sala de estar, visível do corredor, estava limpa, arrumada, toda limpa e arrumada. E, no entanto, ela sentiu uma pontada no cérebro, a percepção de que algo estava errado. E então Angélica percebeu o que era. Ela notou um elemento estranho e errado. Que era um sapato de mulher. Em primeiro lugar, ela nunca jogava seus sapatos fora. Em segundo lugar, ela odiava sapatos marrons, e aqueles sapatos de salto grosso e que rangiam não podiam pertencer a ela de jeito nenhum. Alguns pensamentos ruins roncavam preguiçosamente em sua mente, como predadores descuidadamente perturbados, que dão vontade de comer em um instante. E então os ouvidos de Angélica ouviram o som de suspiros, alguns murmúrios. Eles vinham de trás da porta do quarto. Angélica congelou, agarrando a maçaneta da porta. Ainda não era tarde demais para dar meia volta e dizer a si mesma que não deveria ser tão desconfiada. Afinal de contas, esses pensamentos ruins são tão impossíveis quanto, digamos, o medo que um homem adulto tem do escuro. Mas seu cérebro já havia somado 2 mais 2 no sapato, que poderia pertencer a alguém conhecido de Angélica, e os sons de brincadeiras. Ela somou e, como se as luzes vermelhas estivessem piscando, agora Mol, você tem que descobrir a resposta mais cedo, agora mesmo, mais cedo, é a pergunta de $1 milhão. Prendendo a respiração, como se a falta de oxigênio pudesse de alguma forma prepará-la para a descoberta da verdade, Angélica abriu a porta e viu o quarto e tudo o que estava acontecendo nele. E havia muito para ver. Sam estava fazendo amor ardente com a governanta bem na cama conjugal. A aparição de um espectador não convidado, é claro, distraiu os dois. Angélica! Gritou o marido, rolando da cama para o chão. Ele se enrolou apressadamente nos lençóis. Angélica sorriu amplamente. Porque, em primeiro lugar, ela estava prestes a explodir em histeria, quando as lágrimas se misturam ao riso em um coquetel louco, criado pela natureza, deve ser para a proteção da psique. E, em segundo lugar, porque, nessa forma, Sam lembrava um pouco um romano antigo de toga. Angélica. É. Sam olhou para sua esposa e depois para Aubrey, que tinha um cobertor sobre a cabeça. Não foi isso que eu pensei que fosse? Perguntou Angélica, rindo. Enquanto isso, sua alma estava tomada pelo horror. Como isso era possível? Sim, eles tiveram dificuldades no casamento? E quem não teve, quando esse mesmo casamento já está em sua segunda década? Mas, por alguma razão, ela não conseguia ver a infidelidade do marido em seu pior sonho. E se alguém tivesse sugerido que isso era possível? Ela teria rido na cara dessa pessoa. Agora o próprio destino estava rindo na cara dela. Não. Não. Ele estava sorrindo sem piedade. Angélica ouvia o que o marido balbuciava. E que ele a amava. E que tinha sido um acidente. E que eles tinham de conversar. A mulher enrugou a mão de forma desagradável, puxando a lata de leite. A casa onde eles moravam ficava na periferia da cidade. Mas não era uma ruína, era uma casa de tijolos de um andar muito decente em um terreno ao redor do qual havia um pequeno jardim de flores e uma área de churrasco. E tudo, exceto a casa em si, Sam havia construído com suas próprias mãos. Em parte por causa disso, para a economia, em um determinado momento, e adorava. Além disso,
da casa era uma curta caminhada até o ponto de ônibus, de onde se ia literalmente a 2 pontos e lá se tinha um verdadeiro setor privado. Havia pessoas que tinham cabras. Angélica bebia leite delas, para Sam, a propósito. Ela teve uma pneumonia grave no inverno e o médico a aconselhou a se alimentar bem, a consumir laticínios de produção livre. Angélica tentou cuidar de seu esposo. 3 vezes por semana ela trazia queijo cottage caseiro, manteiga, creme azedo e creme de leite. Dessa vez, havia leite. A mão com a lata foi levantada, Angélica abriu a tampa. Ela agiu como se estivesse no automático. Ela se aproximou e derramou o leite sobre a cabeça do marido. Ele congelou, depois repreendeu: Você está louco? Não, agora está tudo mais claro, disse Angélica e jogou a lata ansiosamente na mulher, que ainda estava escondida sob o cobertor. Ela gritou: Eles estão matando ela. Acalme-se, disse Angélica, com no máximo um hematoma no rosto, e então ele saiu do quarto. Para o saguão, depois para o corredor e para a rua. Para onde ele tinha ido, eu não conseguia me responder. Apenas, como dizem, para onde quer que ele olhasse, seus olhos olhavam diretamente sob seus pés, e assim, Angélica andava e andava. A estrada se contorcia sob seus pés em uma fita empoeirada, nos arbustos que cresciam em um terreno, do qual os antigos proprietários haviam partido há muito tempo, os pássaros cantavam. Angélica se virou, sua própria casa ao longe parecia elegante, como um cartão postal. A mulher cheirou o nariz e o limpou trivialmente com a manga. Um descuido que a arrogante Angélica nunca teria permitido a si mesma em um passado recente, só que agora tudo em que sua vida consistia, tudo em que ela mesma parecia consistir, estava meio que abalado, esmagado e emaranhado. Pegue 1.000.001 de fragmentos, monte-os novamente se puder, Seus pés a fizeram parar sob um telhado azul. Angélica sentou-se no banco de metal, com os dedos cravados nas bordas, curvada sobre ele. Por quanto tempo ela ficou sentada assim, perdeu a noção do tempo, os ônibus deslizavam, passando por ela. Parecia que as pessoas já estavam prestando atenção nela. Alguém lhe perguntou se ela estava bem. Ela não respondeu. Alguém sugeriu que talvez ela tivesse bebido alguma coisa. Ela soluçou, levantou-se e saiu cambaleando. Se ao menos eu pudesse usar algum tipo de poção para tirar a dor de seu coração, para extirpar seu amor por Sam como uma erva daninha, para fazê-la respirar livremente em vez de reproduzir a força imagens de traição em sua mente. Angélica se virou novamente, a casa não estava mais visível, havia desaparecido atrás da esquina da rua. Mas ela havia sonhado a vida inteira em morar em uma casa assim, em ter tudo. Foi por isso, aliás, que ela vendeu seu apartamento. Com o dinheiro da venda, Sam terminou a casa e ela ficou muito bonita, quase uma mansão. Mais de 10 anos de casamento, confiança total e... O que ele recebeu em troca? O que ela recebeu em troca? Traição. Amor assassinado. E por quê? Será que ela fez algo errado? E mesmo que tivesse feito, será que ela era tão culpada perante o marido a ponto de merecer tal coisa? Para Angélica, parecia que o semáforo tinha ficado verde e ela entrou na estrada. Só que havia um sinal vermelho aceso. E agora um carro estava vindo direto em sua direção. Houve um barulho de freios, o motorista, aproveitando a estrada livre à frente, fez uma curva acentuada, e até fumaça saiu debaixo das rodas. O para-choque parou na palma dos joelhos de Angélica, e ela finalmente piscou em confusão. Ela ergueu os olhos para o semáforo e franziu a testa: por que está vermelho? Em suma, a compreensão da mulher estava em algum lugar na perigosa fronteira do choque, ou a um passo da loucura. Não que Angélica acreditasse na possibilidade de enlouquecer depois de uma tragédia na vida, ou seja, trair o marido. Mas, ao que parece, ela agora estava disposta a testar o conto popular sobre a rapidez com que a esquizofrenia pode pegar você, na sua própria pele. Você está louca. O motorista que saiu voando da sala de estar pairou sobre os dias de um monte de músculos e a agarrou pelos ombros, arrastando-a para a calçada, sua louca estúpida. Ela gritou, mas depois de um momento mudou de tom: Angélica?
O sol estava atrás de suas costas, seu rosto estava embaçado, mas de repente ela percebeu quem era a ex-aluna de Tony à sua frente. Ou será que era? Tony era lembrado como um garoto sutil de óculos, que sua mãe e sua avó haviam levado para a universidade. E ele fez tudo com uma diligência brutal para ser expulso na primeira sessão. Suas respostas hilárias nas aulas de história, que ela dirigia a Angélica, faziam o auditório inteiro rir. Ela e Tony nunca haviam se encontrado de perto, e ela não sabia o que havia acontecido com ele depois da expulsão. Mas não havia dúvida de que agora era ele quem estava na frente dela. Só que a magreza havia sido substituída pela musculatura. Ela não quer olhar, mas percebe que o jovem está usando não apenas jeans, mas também uma camiseta preta, revelando um torso tatuado quase como na praia. Naquela época, ele tinha franjas estranhas e dentes tortos com uma lacuna no meio, o que, juntamente com uma leve gagueira e o hábito de se curvar, lhe rendeu o apelido de Zaika. Agora ele cortava o cabelo curto e quase careca, seus dentes eram bonitos e brancos, sua voz era de aço e toda Tony. Ele irradiava agressividade e força masculinas. Angélica notou as mudanças marcantes em seu pior aluno e se perguntou por que tinha de prestar atenção a tudo aquilo. Mas, e ela prestou. E seu coração estranhamente vibrou quando ele a soltou de repente, quase assustada, ela recuou. Angélica. Desculpe-me, por favor. Você está bem, esse ou você está bem, foi dito com tanta gentileza, com tanta sinceridade, que Angélica percebeu em um instante o quanto estava mal e se antes, enquanto empunhava uma lata de leite e caminhava por onde quer que fosse, ela ainda estava se segurando, agora ela se quebrou. Ela soluçava profundamente, desconsoladamente, a ponto de ficar sem fôlego, de modo que, se um asteroide caísse a um passo dela agora, ela nem perceberia. Angélica simplesmente desmoronou em sua tristeza, na escuridão da dor da traição, no desamparo da solidão. Ela ouviu fragmentos de frases. O ex-aluno a chamava pelo nome, perguntava por que ela estava chorando, depois a levava para algum lugar, a colocava no carro, e lá, aliás, era muito mais confortável soluçar, você podia se enrolar em uma bola, como um esquilo em hibernação de inverno, colocar o nariz nos joelhos e uivar o quanto sua alma quisesse. E ele parecia chorar para sempre. O carro deu partida, depois diminuiu a velocidade. Angélica. Vamos lá, ela se rendeu às mãos que a guiavam obedientemente, como se fosse uma marionete. No limite de sua consciência, havia uma tora de Natal quebrada, percebendo o que estava acontecendo. Ele a levou até o Café ou Lubovia, o estabelecimento de alimentação mais próximo de sua rua na periferia, sem contar a barraca de shawarma. Ele a levou até lá e a sentou em uma mesa. A garçonete foi até ela e perguntou o que havia de errado. O marido a traiu. Gritou Angélica. Eu não sou um marido. Respondeu Tony rapidamente. Sou um conhecido. Traga café preto e bolos para nós. Angélica. Eu entendo. Quero dizer, não entendo. Mas agora você vai ficar doente, sua pressão arterial está baixa. Não vamos para o hospital. Tome um café e vamos conversar, ok? Angélica assentiu e ficou surpresa por ela ter se lembrado de algo tão insignificante como sua saúde. É que uma vez ela ficou doente na universidade e desmaiou. A ambulância chegou, ela explicou que tinha pressão arterial baixa crônica e que, aparentemente, por causa do excesso de trabalho, aconteceu isso. A garçonete voltou, fez o pedido rapidamente e entregou a Sam um pacote de lenços de papel. Que horrível, e disse ela em voz baixa. Ligue se precisar de alguma coisa. Obrigado, respondeu Tony. Angélica. Aqui está você, disse ele, estendendo os lenços de papel. Ela soluçou e respirou fundo. Mesmo que a pessoa queira chorar mais do que qualquer outra coisa no mundo, chega um momento em que o corpo protesta e exige uma pausa puramente por autopreservação, por assim dizer. E, por mais estranho que fosse, Tony era como uma âncora com a qual Angélica subitamente se agarrou ao mundo real. Ela usou o lenço com cuidado. Então, pensando que eles estavam realmente em um café e que havia outras pessoas aqui. Vou ser rápida, e ela murmurou e correu para o banheiro, onde limpou o nariz normalmente e lavou o rosto com água fria. Ele voltou,
Cambaleou e se sentou à mesa, e tomei um gole de café preto e dei uma mordida na metade de um eclair. Era doce, amargo. Mas me senti melhor imediatamente. Obrigado. Não é nada, disse Tony. Aqui estamos nós, aguentando, vivendo, então, e ele pacientemente tomou seu café enquanto sua ex-professora recuperava suas forças. Sinto muito, e disse Angélica ao recuperar sua capacidade de falar, não apenas de rugir. Oh! Que reunião! Sim, sorriu Tony. Você não mudou nada. Angélica olhou para ele com ceticismo, imaginando como ele ficava bem com a maquiagem e o nariz vermelho. Tony parecia envergonhado e desviou o olhar. Então você se casou. 1 ano depois de ser expulso? No mesmo dia, por sinal, ele deu de ombros. Não sei por que esse número não sai da minha cabeça. Eu não era casado. Mas, e sinto muito por sua perda. Sinto muito por sua perda. É isso que você diz, Tony, quando alguém morre. Angélica sorriu amargamente. Embora todos nós estamos mortos hoje. Sou um tolo, as coisas fogem de mim, e o jovem abaixou a cabeça. Me desculpe, me desculpe. De nada, de verdade. E obrigado. Por tudo isso. O que mais poderia ser? Você estava em um estado terrível na estrada. Há quanto tempo você está fora? Desde esta manhã, e Angélica me contou tudo o que aconteceu esta manhã. Diga-me quando se cansar de ouvir um velho tolo. Que velho você é? Isso é tudo o que você é, ele pensou por um momento. 39, não mais. 42. Você está falando. Estou. Bem, estou ouvindo. Estou ouvindo. Obrigado. Eu só, e acho que, e Angélica começou a falar sobre como ela está, e como ela está arrasada com o que aconteceu. E parecia que nada ia dar errado. Ela achava que estava tudo bem. Ela havia conhecido Sam no auge de sua jovem carreira de professora na universidade, onde era a historiadora mais jovem. Ela amava imensamente sua matéria, embora tivesse gostado ainda mais de se dedicar ao assunto específico da época romana antiga em vez de história em geral. Mas conseguir uma bolsa de estudos e um lugar para trabalhar na Itália não deu certo, e os sonhos tiveram que ser deixados de lado em favor de medidas práticas para construir uma carreira. E então, a vida começou a literalmente tocar seu nariz em circunstâncias difíceis, como se insinuasse que nem tudo, minha querida, será com você como você quer. As pessoas mais próximas de Angélica adoeceram ao mesmo tempo, sua única família, sua avó teve um derrame, sua mãe foi hospitalizada com um ataque cardíaco. No trabalho, eles tiveram que sair em licença de emergência às custas dela para cuidar de seus parentes. Então, quando ela já havia lidado um pouco com as doenças, o reitor se deparou com um fato curioso: ele já havia encontrado uma pessoa no lugar de Angélica, um de seus parentes, ou seja, um conhecido. O reitor achou que essa pessoa seria melhor. Porque ela sabe como obedecer a seus conselhos, os conselhos do reitor, sobre com qual dos alunos se encontrar e dar notas melhores. Angélica era catarticamente contra qualquer tipo de indulgência, ela lutava contra isso. Você tem uma segunda profissão, minha querida, disse-lhe o reitor. Você é contadora, não é? É melhor deixar a ciência e o ensino para os outros? Especialmente porque você não pode fazer coisas sérias. Você também tem uma família, respondeu Angelique, e o que você faria no meu lugar? Mas eu não faria. Então. Não, você pode voltar, é claro. Mais. Veja bem, pense nisso. Você arruinará sua reputação. E com o quê? Perguntou Angélica, confusa, que não conseguia afastar a sensação de que eles estavam querendo fazer um jogo injusto contra ela. É verdade que ela não entendia bem por quê, ou para quê. Afinal de contas, ela só veio para esta universidade para dar aulas e teve a coragem de recusar o reitor na matéria. Será que ela realmente estava esperando o momento e o motivo para se vingar? Angélica entendeu que, em princípio, ela poderia continuar lecionando em seu lugar favorito e nenhuma briga com os chefes interferiria. Mas, já mais tarde, olhando para trás, ela percebeu o que a guiou.
tomando uma decisão fatídica, muitos problemas acumulados e o trabalho em um ambiente tóxico pareciam ser a gota d'água. Angélica deixou o emprego. Ela pensou que, em princípio, encontraria um novo lugar bom e sem problemas mais tarde. E tudo aconteceu por acaso. Uma boa amiga da família tinha acabado de se aposentar de uma empresa que prestava serviços de contabilidade para pequenas empresas e, sabendo da situação de vida de Angélica, fez-lhe uma oferta favorável para o cargo. O salário era excelente, o horário era flexível e o local de trabalho não era longe de casa. A decisão foi tomada e Angélica mudou de profissão. No início, ela achou estranho e até mesmo assustador. Mas ela se acostumou depois de alguns meses. Então, um empresário procurou a empresa em busca de serviços e era Sam. Ele queria resolver as coisas antes de fechar seu negócio. Sam era muito falante e logo todos souberam que ele poderia ter se tornado um milionário, mas seu melhor amigo o traiu nos negócios e agora ele estava perdendo tudo, graças ao fato de não ter dívidas milionárias. E aconteceu que Sam se sentiu atraído por Angélica. No entanto, na primeira vez, ele não se envolveu em casos de amor, quando a mãe e a avó doentes estavam em seus braços. Mas novamente em sua vida tudo virou de cabeça para baixo. Primeiro, sua avó morreu de um segundo derrame. Sam estava lá para ajudar no funeral, confortando-a. E, de repente, o pai de Angélica, de quem sua mãe se divorciou há 20 anos, apareceu e pediu que ela voltasse. E sua mãe aceitou. Filha, a vida é quase vivida, ela compartilhou francamente com Angélica. Ele foi meu primeiro amor. Sim, ele estava errado. Não deu certo lá com ele. Mas agora, pelo menos, vamos nos encontrar na velhice. Angélica estava farta de viver com um traidor sob o mesmo teto. Foi por isso que ela aceitou o pedido de casamento de Sam. No conselho de família, eles decidiram vender o apartamento da família de Angélica e dar a ela o dinheiro à custa de sua parte nele. Seu pai e sua mãe usaram o restante do dinheiro para comprar um apartamento de 2 quartos. Angélica investiu todo o dinheiro na casa do marido. Sam estava morando em outra cidade e concordou prontamente em se mudar porque não suportava nada em sua terra natal. E então, de alguma forma, ela decidiu que o ensino também faz parte do passado. E seu marido insistiu que o contador, que tem um salário maior, é sólido, e não uma bobagem sobre história, que hoje ninguém precisa. E a vida familiar começou. Angélica acreditava encontrar seu porto seguro, agora ela teria tudo, com o que a família estava atrasada, filhos. Mas as crianças não nasceram. Depois de vários anos de exames, que foram para Angélica, seu marido admitiu que tinha um problema. Mas ele implorou para que ela não fosse embora, perguntou-lhe, chorando, que se o amor dela fosse medido apenas por sua capacidade de ter filhos? Angélica ficou muito magoada. Afinal de contas, ela sonhava em ser mãe. Mas ela concordou. E foi assim que a família dela acabou sendo pega traindo a empregada doméstica, que, por sinal, foi contratada com seu próprio dinheiro para trabalhar mais e ganhar dinheiro para o tratamento do marido. E o que fazer agora? Eu não sei. E se eu me divorciar, para onde irei? Suspirou Angélica. Que tola eu fui. Todo o dinheiro que dei a ele, sem mais nem menos. Ele já tinha dinheiro para uma casa, mas, veja você, ele queria mais, disse ele, para que nossos futuros filhos fossem espaçosos. E ele sabia disso. Que bastardo, aquele infértil. Uma garçonete veio até a mesa e levou as xícaras de café e os pires de bolo vazios. Vamos almoçar? Tony se aproximou de Angélica. Obrigado, mas não estou com apetite. E, além disso, eu já atrasei você. Eu não estava com pressa hoje, sorriu o cara. Estou livre até hoje à noite. Vamos comer. Só metade da conta, disse Angélica. É por minha conta. Mas você deixou seu marido, Tony observou cuidadosamente, até o fundo de sua alma, distorcida pela traição. Você poderia usar o dinheiro agora. Angélica encolheu os ombros e pensou. Será que ela realmente deixou o marido? Afinal, ela tem, no momento, o dinheiro, por exemplo, para alugar um apartamento, não muito.
E, no trabalho, não pedir dinheiro emprestado às moças, portanto, já pediu emprestado tudo o que devia. Para que pedir emprestado? Para pagar o empréstimo de Sam, que ele fez para o ajuste do carro. Voltar para minha cidade natal, para minha mãe? Impossível. Angélica sabia que haveria uma mãe que, em seu próprio exemplo, imploraria para perdoar o traidor e salvar o casamento. Angélica, com firmeza, mordeu o lábio para a dor, a situação era a mais crítica. Mas ela não podia nem pensar em voltar para Sam. Ela poderia viver na rua agora. Então, vamos voltar para minha casa, disse Tony de repente, como se tivesse lido a mente dela. Não fique tão excitada e não diga não. Não estou lhe oferecendo nada sujo. É que eu não tenho dinheiro suficiente para lhe emprestar uma quantia decente. Mas eu lhe darei um lugar para dormir. O apartamento no centro, na avenida, 2 quartos, tudo normal. Eu o alugo. Mas não haverá nenhum problema com ele, é alugado por um homem que eu conheço e a pessoa que estou levando para lá não está interessada. Quero dizer, as bochechas de Tony coraram e ele ficou terrivelmente engraçado e bonito em um esportivo tão brutal. Não quero dizer que dirijo o tempo todo. Eu não dirijo de jeito nenhum, foi o que eu disse. Preciso pensar, suspirou Angélica. E então, felizmente, eles foram distraídos de seus pensamentos porque estavam escolhendo o que pedir. Angélica pegou o macarrão com frango com o garfo. Ir morar com sua ex-aluna. Interessante. Ela era uma mulher madura e sensata? E o que ela esperava? Ir para o apartamento de um homem que mal conhecia na época. Angélica pensou que, talvez, se ela perguntasse a 100 transeuntes se essa era uma decisão razoável, todos responderiam que era loucura, uma loucura perigosa. Somente Angélica estava em tal estado de espírito. Se um dragão cuspidor de fogo descesse do céu e lhe oferecesse algo semelhante, ela pularia em suas asas com prazer. Tudo bem, ela respondeu. Só preciso ir buscar minhas coisas. Eu vou com você. Então vamos terminar de comer e vamos, e ele pagou por ela. Eles saíram da cafeteria e entraram no carro dele. A viagem de volta levou cerca de 5 minutos. Angélica parou na porta. Agora ela não sabia o que dizer a Sam, talvez a verdade. Mas ela não sentia medo, sabia que Tony a protegeria em caso de problemas. Não havia comparação entre o físico de seu marido e o dele. Mas foi Aubrey quem abriu a porta. Ela estava usando um vestido, graças a Deus não estava nua, pensou Angélica. Ela arregalou os olhos. Angélica. Saia. A proprietária rosnou para ela e entrou. Sam não está aqui, e a proprietária murmurou e se afastou para um lado. Quem está com você? Você acha que tem o direito de me perguntar alguma coisa? Angélica jogou por cima do ombro quando entrou no quarto. Ela sentiu náuseas físicas ao cruzar a porta. Mas não havia nada a fazer aqui, o guarda-roupa continha suas malas de viagem, suas coisas. Levou cerca de 10 minutos para fazer as malas, mudando a arrumação habitual. Angélica simplesmente jogou tudo em uma pilha, depois mal fechou o zíper. Tony estava esperando por ela na sala ao lado, em silêncio ameaçador, e no sofá, com as mãos cruzadas no colo e os lábios franzidos, estava Aubrey. Eu terminei, disse Angélica, mas antes de sair de casa, ela se virou para Aubrey e não fique muito feliz por ter levado meu marido. Ele é um homem podre por dentro. A senhora mesma. Ela já deve ter percebido isso, se não for completamente estúpida. E na rua, Angélica foi chamada por um vizinho que estava espiando por cima da cerca. Primeiro ele lhe perguntou o que haviam decidido sobre a poda da macieira que subia até o terreno dela. E depois perguntou para onde Angélica estava indo. E quem está ao lado dela? É simples, respondeu Angélica, e sentindo uma tontura, quase sem doçura na língua, acrescentou: o seu marido a traiu. E agora eu tenho o direito, e com um amante indo embora. E onde? Não é da sua conta. Tony, ao ouvir isso, ergueu as sobrancelhas, mas não disse nada e sentou-se no banco do motorista depois que Angélica entrou no táxi, dirigiu o carro na estrada, para longe, na cidade.
Sobre o fato de que poderia estar fazendo algo errado, Angélica só pensou depois de cruzar a porta do apartamento de Tony. Em geral, esse apartamento, desde a entrada, tinha a aparência da limpeza mais comum, desde o corredor até a cozinha e uma sala com sofá. Não havia, por exemplo, garrafas espalhadas. Mas Angélica não esperava que seu novo conhecido começasse a se despir de repente. Tony colocou a camiseta sobre a cabeça. Vou tomar um banho. Está quente hoje. Ele disse, fique à vontade. A propósito, a geladeira pode ser usada à vontade, mas não há quase nada lá que raramente se coma em casa. E, em geral, não seja tímido. Ele deu uma piscadela, sacudiu a fivela do cinto e desapareceu no banheiro. Angélica entrou no quarto. Parecia que ela ia morar aqui, porque no quarto ao lado havia uma cama com os pertences do proprietário espalhados. Aparentemente, ele não se esforçava para manter a ordem perfeita. Suspirando, Angélica começou a desfazer sua mala. Uma nova vida havia começado. E amanhã, por falar nisso, ela ainda teria que ir trabalhar. Angélica deu uma risadinha. O clima estava tão seco que sua garganta estava tão seca quanto o Saara. Ela foi para a cozinha. Ficou bêbada, colocou a chaleira no fogo. Na geladeira, ela encontrou salsichas, queijo, manteiga e um pedaço de pão no armário. Pelo canto do olho, vi a silhueta de Tony em uma toalha no corredor. Ele voltou em 5 minutos, vestindo jeans e uma camiseta branca como a neve. Mas assim que tomei meu chá, o telefone tocou. Era o Sam. Angélica. O que está fazendo? Marido indignado. O que você está fazendo? Angélica revirou os olhos. Está tudo acabado entre nós. Que tipo de homem estava com você? Se Sam pudesse cuspir fogo, as chamas teriam chiado à distância, pensou Angélica, e sorriu vingativa, porque seu marido não tinha essa habilidade e, portanto, era completamente impotente. Oh, desculpe, esqueci de lhe perguntar. Minha querida. Bem, perdoe o tolo. Sim, eu cometi um erro. Mas eu sou um homem, isso acontece. O quê? Essa é a sua desculpa? Sabe de uma coisa? Angélica, onde você foi? Diga o endereço, eu vou buscá-la. Somos uma família. Precisamos conversar seriamente. De repente, o telefone foi arrancado das mãos de Tony. Tony estava claramente cansado de ouvir isso. Não vou devolvê-lo a você. Quem está falando? O namorado dela. Sim, é ele. O que? Está me ameaçando? Sabe, se ela não tivesse pedido para ficar com seu patético. Tony se levantou da mesa e fez sinal para que Angélica esperasse. Ela entrou em pânico e tentou tirar o telefone dele. Ele não deixou e continuou falando. Com palavras floridas e suculentas, ele disse a ela até onde Sam poderia ir com todas as suas reivindicações e acrescentou que o divórcio seria definitivamente aprovado, bem como a divisão dos bens de acordo com todas as regras e a justiça, e então, por assim dizer, ele poderia continuar passeando com suas mulheres prostitutas. Oh. Angélica agarrou sua cabeça com as 2 mãos. O que você fez? Você sabe, respondeu Tony calmamente com uma expressão imperturbável no rosto. Bem, eu percebi que você estava falando sério e só o ajudei. Você mesmo teria dito a ele muitas coisas, não é? Depois de assentir com a cabeça, ele continuou. Acredite em mim. Seu ex é o tipo de pessoa que está disposta a irritá-la por muito tempo. Por isso, decidi mostrar a ele que não está sozinho. Agora ele não ousará se aproximar de você no trabalho, e talvez no divórcio vocês não briguem. O que? Eu não fiz a coisa certa? Certo, suspirou Angélica. Obrigada. A propósito. O que você vai fazer hoje à noite? O que está fazendo hoje à noite? Por nada. Vou a um lugar interessante e estou pensando em levá-la comigo. Acho que... E ele se sentou novamente à mesa e olhou nos olhos dela. Você me traz sorte. E eu preciso muito dela. Do que está falando? Angélica estava confusa. Você me dá sorte?
Agora você vai entender do que estou falando, e disse Tony e voltou ao tempo em que ele, mesmo graças aos esforços ferozes de Angélica, foi expulso da universidade. O Tony nasceu em uma família muito comum. Sua mãe era médica distrital, seu pai trabalhava na fábrica, sua avó trabalhou a vida toda na biblioteca e seu avô morava com ela no vilarejo e era acolhedor. Mas com seu avô e sua avó paternos não era tão simples. Dink os via raramente, somente quando eles concordavam em aceitar seus parentes como convidados. O casal vivia separadamente em uma bela casa de madeira no campo, que era como uma cabana de pão de gengibre e por dentro era exatamente como um museu. Vovó e vovô dedicaram suas vidas inteiras à ciência, ou melhor, à história e à arte. Eles escreveram vários livros, reconhecidos pela comunidade científica rigorosa, viajaram por todo o mundo. E aconteceu que seu pai decidiu que Tony deveria continuar a nobre tradição familiar e se tornar um historiador, talvez um historiador da arte. Mas Tony foi contra o Katstanicheskogo. Em geral, a capacidade de fazer tudo isso ele tinha, mas na vida do garoto atraía a aventura, ele queria conhecer o mundo, fazer algo que trouxesse adrenalina e muito dinheiro. Foi por isso que ele chegou ao extremo de conseguir ser expulso com vergonha, depois de não ter coragem de se opor abertamente à vontade de seus pais. E então, para mostrar que havia crescido, ele saiu de casa. Motavatsia, em todos os lugares do mundo, encontrou amigos, pronto para se hospedar pela primeira vez, e a única coisa que ele não fez durante esse período foi trabalhar como instrutor de mergulho, participar de um rally no deserto, ser animador em um castelo supostamente encantado na França. E ele até se dedicou ao comércio de antiguidades. E esse último negócio era particularmente familiar para Tony. Porque, para continuar sendo avô, ele queria dar tudo para seu neto. E exatamente o que a carta de apresentação complementa os avós de seus testamentos se tornou um dos motivos pelos quais Tony se desentendeu com o resto de sua família. O fato é que seu avô pediu que sua rica coleção de antiguidades fosse transferida para museus, e alguns dos castigos para vender e doar os fundos. Por exemplo, uma fundação privada, que ajudava a cuidar de animais da floresta, e também para a escola de equitação e o teatro infantil privado. No entanto, o avô decidiu dar a si mesmo um bom começo de vida, por assim dizer, para Tony. Foi por isso que o garoto foi para o exterior. Mamãe, papai, avós e outros parentes ficaram todos surpresos. Afinal, teoricamente, Tony poderia ter herdado todas as propriedades, o dinheiro dele, ele mesmo, para sua família. E não gastá-lo dessa forma. Mas o cara fez o que fez e tudo. Desde então, eles nunca mais quiseram vê-lo em sua casa natal. Angélica, depois de ouvir tudo isso, expressou simpatia. Ela não concordava muito com a escolha de Tony, mas não conseguia entender como ele o recusou. Mas, em essência, ela tinha acabado de se livrar do que era dela. E agora Tony estava de volta. Não para sua cidade natal, mas apenas para sua cidade natal também. Para descansar um pouco e pensar sobre sua vida. Mas por que você achou que eu trazia sorte? Perguntou Angélica. Naquele momento, enquanto eu estava estudando. Olhei para você e pensei, daqui está um homem que está em seu lugar, e eu pensei. Essa mulher incrível está fazendo algo que ama. Então, por que não seguir o exemplo dela? Você me deu coragem. E eu tive a sorte de mudar minha vida. Não posso dizer que tudo foi ótimo depois disso. Mas estou convencido de que, se não tivesse conhecido você, e eu não teria sido tão ousado. Tony, percebendo que Angélica estava bocejando, sugeriu que fossemos para nossos quartos e descansássemos, por assim dizer, com a cabeça fresca. Angélica concordou. Ela não queria saber para onde Tony decidiria levá-la esta noite, mas imaginava que seria para uma boate. Quem se importava onde, só para esquecer todo esse pesadelo em sua vida pessoal. Quando acordou à noite e tomou banho, colocando um vestido de casa porque não podia se dar ao luxo de andar pelo apartamento de roupão, Angélica olhou para sua bolsa. Era engraçado, mas ela e Sam estavam vivendo de tal forma nos últimos anos que ela não precisava pensar em se vestir, exceto nos 3 dias do ano em que se comemorava o Ano Novo, o aniversário dele e o dela. Entretanto, em seu último aniversário,
eles brigaram e ela passou o dia chorando em seu travesseiro. Angélica sorriu, ela era louca. Ela tinha ido morar com um homem que mal conhecia, mesmo que temporariamente. A propósito, ela tinha que explicar sua situação no trabalho e talvez alguém lhe emprestasse alguma coisa. De repente, no fundo da bolsa, Angélica notou uma mancha de cor viva. Ela o puxou. Ela o havia comprado há 100 anos em uma liquidação e nunca o havia usado. Então, talvez. Será que já estava na hora? Uau, disse Tony ao sair de seu quarto. Você está maravilhosa. Obrigada, Angélica sorriu timidamente e arrumou uma mecha de seu cabelo. Ela estava usando um mini vestido escarlate justo e sem mangas. Seu próprio corpo nele, quando ela se olhou no espelho do corredor, parecia estranho para ela, de onde a leveza no peito, os quadris tão arredondados e a longa linha do pescoço. Mas, em princípio, tudo estava claro, somente Angélica estava acostumada a usar qualquer tipo de roupa franca. Você acha que é demais? Perguntou ela. Não. Sorriu Tony. Você é uma beleza. Mas está começando a ficar frio lá fora. Agora, havia um cardigan em algum lugar e ela foi pegá-lo, mas ele a impediu. Não, me dê isso. Com essas palavras, Tony tirou a jaqueta preta e a jogou sobre os ombros de Angélica. Ela estremeceu ao contato com a pele dele, encharcada com o calor de seu corpo e seu perfume, e um estranho arrepio percorreu suas costas. Ela sorriu para ele. Ela estava pronta para qualquer noite. O carro diminuiu a velocidade, saindo não muito longe do centro da cidade, mas essa rua não podia ser chamada de um lugar conhecido pelo público em geral. Metade dos postes de luz não funcionava aqui e as paredes estavam cobertas de pichações. O que há aqui? Perguntou Angélica. Ela saiu do carro e aceitou a mão oferecida com galhardia. Um lugar especial, respondeu Tony, e levando-a até uma parede coberta de ferro pintado, ele a chutou várias vezes com seu sapato. De repente, a parede se transformou em uma porta. Primeiro ouviu-se um rangido, depois um alçapão estreito foi empurrado para o lado e alguém olhou para fora do outro lado e, em seguida, aparentemente reconhecendo Tony, abriu. Angélica não disse nada, mas entrou no corredor estreito e iluminado de vermelho púrpura com uma cautela admirável. O homem grande lhe lançou um olhar indiferente. Tudo o que estava acontecendo definitivamente prometia e algum tipo de aventura. E então Angélica quase ficou cega pelas luzes piscantes e surda pela música estrondosa. Eles se viram em uma sala cheia de pessoas. O lugar estava no limite da diversão e ela teria se perdido nele no primeiro minuto se a mão confiante de Tony não estivesse em sua cintura, atraindo-a condescendentemente para perto dele. O que estamos fazendo aqui? Perguntou Angélica, tentando gritar acima do caos criado pelos alto-falantes do DJ. Eles estão me esperando, respondeu Tony, eu sou o convidado de honra. E você é meu animal de estimação. Ele não teve tempo de esclarecer o que queria dizer, porque eles passaram por outra porta. Angélica semicerrou os olhos, à sua frente havia uma arena que lembrava um ringue de boxe, mas cercada por uma rede de metal. Tony a olhou nos olhos. Deseje-me sorte. Boa sorte. Angélica exalou confusão e se posicionou do lado de cá, nas primeiras fileiras de espectadores. Tony andou ao redor do estranho ringue, fez algo no canto. E, depois de alguns minutos, voltou ao ringue e entrou na gaiola. Ele estava nu da cintura para baixo, com luvas de couro com os dedos cortados. Vida longa ao nosso campeão, tigre negro, exclamou o locutor, um homenzinho engraçado com um brasão escarlate, e a multidão rugiu e aplaudiu nosso convidado especial, La Roca. A multidão rugiu como louca novamente, e Angélica abriu a boca e arregalou os olhos de horror, porque no ringue apareceu um homem realmente grande, 2 cabeças mais alto que o Tony, de ombros largos. Ele parecia capaz de esmagar o oponente apenas com sua sombra. A multidão estava claramente animada. Tinha cheiro de bebidas fortes, de algo doce. Não, Angélica percebeu que não estava gostando nada disso. Era nojento. Mas ela, infelizmente, não tinha influência sobre o que estava acontecendo. Ela só tinha que assistir. E depois de alguns minutos, ela também estava gritando de emoção porque Tony estava ganhando.
Do lado do rock, a força bruta e a massa, do lado do Black Tiger, a velocidade e a agilidade. Angélica recebeu um empurrão no ombro, mas quase não prestou atenção ao fato de que a pessoa que estava ao seu lado era um homem com um terno de negócios rigoroso, inadequado para aquele ambiente. Ele lhe lançou um olhar perscrutador. Em seguida, ele fixou os olhos no ringue. Tony estava a um golpe de vencer. Mas aqui ele olhou para Angélica novamente, piscou para ela de forma alegre, atrevida e depois. De repente, seu rosto mudou. Como se tivesse visto algo terrível, Angélica percebeu que ele estava distraído. Foi então que Scala atingiu com toda a sua força, e depois no rosto. Angélica gritou, e seu grito foi ouvido por outra pessoa na plateia. Tony. Ela observou, chocada, o locutor da luta esperar calmamente para ver se Tony se levantaria, depois fez a contagem regressiva com calma. E declarou The Rock o vencedor. Angélica se esforçou para abrir caminho em meio à massa de pessoas que temiam perder Tony de vista, que estava sendo carregado para fora do ringue. Ele foi colocado em um sofá de couro desgastado no canto. Tony. Tony. Angélica se inclinou sobre o garoto. Seus dedos estavam manchados de escarlate. Alguém chame uma ambulância. Ela olhou em volta, desamparada. Eles não vão chamar ninguém aqui, informou friamente o cara de terno que apareceu ao lado dela. Esta é uma briga ilegal. O que você é, novato? Faça alguma coisa, ela exclamou e estava prestes a chamar uma ambulância, mas o homem de terno interceptou sua mão e pegou sua bolsa. Ele parecia estar prestando atenção nela. Eu a ajudarei. Tony é um amigo meu. Obrigada. Angélica se apressou enquanto o homem de terno ajudava Tony, que mal estava consciente, a se levantar. O nariz do homem escorria escarlate até o chão e ele tentou dizer alguma coisa, mas não saiu direito. Tony, está tudo bem. Seu amigo está aqui. Vai ficar tudo bem. Estamos indo para o hospital agora. Murmurei enquanto caminhávamos em direção à saída da boate. Do lado de fora, o homem com Tony cambaleava fracamente em direção a um impressionante SUV preto com dois outros homens ao seu lado. Angélica pensou que eles pareciam ser os mais brutais. Tony estava meio sentado no banco de trás. Um dos gangsters sentou-se no banco do motorista e o outro foi até o próximo carro, outra SUV. O cara de terno sentou-se no banco do passageiro e Angélica sentou-se ao lado de Tony. As portas se fecharam e os carros se afastaram. Tony, você está bem? Perguntou Angélica, percebendo que ela estava começando a recobrar os sentidos. O que e para onde estamos indo? Ele franziu a testa, tocando alternadamente a mandíbula e a nuca. Está tudo bem, disse Angélica, tocando inconscientemente a bochecha dele com a palma da mão. Só porque eu tive vontade, por sorte um amigo estava por perto e ele está levando você para o hospital agora mesmo. Que amigo? Um velho amigo, disse o homem e se afastou com uma risada, um amigo que você teve a infelicidade de esquecer. Diante dos olhos de Angélica, Tony ficou branco. Alex. Eu posso explicar tudo. Claro que pode. Qual é a sua desculpa para me tirar 12 milhões de dólares? O que? O que está acontecendo? Perguntou Angélica, assustada. Um palpite aterrorizante a atravessou como um raio. Esse cara de terno não é amigo, mas Tony o conhece e... Parece que estamos falando de um caso muito sério, talvez até criminoso, neste momento. Desculpe-me, gritou Angélica. Quanto ele deve a você? 12. Você sempre gostou de garotas, sorriu Alex, mas por que se casar com uma tola? Dólares, minha querida. Dólares americanos. Angélica ficou chocada não com a soma astronômica, mas com o fato de estar sendo confundida com a esposa de Tony. Mas nós não somos casados. Ficou claro no tom de Alex que ela não acreditava nisso. E você só usa o anel como joia? Sabe, quando eu estava procurando em todos os lugares onde ela poderia estar, eu não contava com esse tipo de sorte. Mas quando vi com a jaqueta dele, pensei, que sorte. Tony, você sabe, ele não dá suas coisas, especialmente as que ele acha que trazem boa sorte, a ninguém.
E aqui está ele vestindo você com a jaqueta favorita dele. Achei que você devia ser muito importante para ele. E então notei o anel e pensei que tinha tirado a sorte grande. Acontece que nosso bad boy não só decidiu encerrar o namoro depois de deixar algumas pessoas muito sérias, como também vai se estabelecer. Arranjar uma esposa, ter filhos, tudo isso, e Tony riu, encolheu-se de dor nas costelas e enxugou os olhos com lágrimas misturadas de dor e diversão. Seu idiota! Eu não sou casado, disse ele sem jeito, tirando a luva da mão e balançando-a, abrindo os dedos. Não tenho aliança. E ela? Não há nada entre nós. Ela não tem nada a ver com isso. A voz dele soou mortalmente séria agora, e Angélica pensou que qualquer homem que não tivesse perdido seu instinto de autopreservação, ao ouvir tal voz, deveria imediatamente fazer o que ele disse, deixá-la ir. Isso é assunto nosso. E nós mesmos resolveremos isso. Sabe, eu não acredito em você, disse Alex, talvez porque você já tenha me traído antes, sua namorada vai nos fazer companhia. E depois? Talvez ela vá embora. Depende de você. Olha, eu não sei por que vocês dois estão brigando, Angélica lambeu os lábios nervosamente. E não sei se foi o aquecimento da cabine no máximo, ou os nervos, mas ela de repente ficou com muito calor, tirou a jaqueta, mas você está cometendo um crime ao nos atrasar. Você não pode. Você quer saber o que seu amado Tony fez? Alex perguntou secamente sem rodeios e falou. Descobriu-se que Tony no exterior não estava apenas fazendo o que disse a Angélica. Ele também estava envolvido no comércio ilegal de antiguidades. Um dia, ele foi encarregado de transportar alguns vasos de valor inestimável do Sudeste Asiático. Mas quando a mercadoria chegou a um leilão em uma das cidades do Oriente Médio, descobriu-se que cada um dos 12 vasos era falso. Tony alegou que não tinha nada a ver com isso, que estava coletando a mercadoria original e que havia sido incriminado pelo intermediário a quem havia confiado o armazenamento por algum tempo. Só que as pessoas que estavam esperando ansiosamente pela cerâmica antiga ficaram muito desapontadas e irritadas. Mas como ele pode ter sido encarregado desse trabalho? Perguntou Angélica. Ele não tem um ensino superior adequado. Meu avô era obcecado por cerâmica do século XIII e somente cerâmica do Sudeste Asiático, esclareceu Tony com severidade. Nesse negócio, às vezes não é necessário um diploma. Embora o conhecimento, é claro, seja importante, e disse ele em voz baixa, e a educação de historiador de arte que ele ainda recebeu na Sicília. E por que você não disse nada? Perguntou Angélica. De modo algum, Tony deu de ombros, não gosto de me lembrar desse período de minha vida. Veja. Angélica agora se voltou para Alex, certamente algo pode ser feito. Talvez. Bem, eu não sei. Mas tem de haver uma saída. Há uma saída. Alex se voltou para seus prisioneiros e deu à jovem um olhar preocupado. Aqueles que estão atrás de mim querem a cabeça desse idiota. Mas você. Você pode sobreviver. Sua presença, digamos assim, só tornará mais fácil e rápido para mim arrancar dele as respostas para as perguntas certas, e Angélica suspirou convulsivamente diante do pesadelo em que havia se metido. A propósito, Alex estava com a bolsa dela com o telefone, então foi fácil pedir ajuda. Ela olhou desesperadamente pela janela para a paisagem urbana noturna, estava em apuros e ninguém sabia disso, ninguém poderia ajudá-la. O carro parou em um conjunto de semáforos. A mão de Angélica se aproximou da porta com cautela. E se funcionar? Eles estão bloqueados, disse o motorista silencioso, eu não a aconselharia a resistir. Você só vai piorar as coisas. Ouça. Você está cometendo um grande erro. Eu tenho um marido. Colegas e amigos estarão me procurando. Receio que seja você, menina bonita, disse Alex. Quando você se envolveu com aquele idiota? O que você vê nele, afinal? Nós nos conhecemos por acaso. Ele me ajudou quando saí de casa. Meu marido me traiu. Angélica não sabia por que estava dizendo tudo isso, ela simplesmente transmitiu tudo. Tony me acolheu. Eu mal o conheço. Não o vejo há mais de 10 anos. Ele é meu ex-aluno.
Eu lhe ensinei história. Isso é tudo, disse Alex, e Angélica achou que havia um toque de interesse em seu tom. Ele continuou. Sobre como Tony foi expulso da faculdade, sobre o que ela mesma fez em sua carreira. Chega! Alex levantou a mão. E a partir daqui, mais detalhes? Você se considera uma especialista brilhante na arte da época de Nero? Bem, eu não diria brilhante, suspirou Angélica. Mas... sim. Meu trabalho já foi publicado no exterior, na Grã-Bretanha, na Itália e na Alemanha. Angélica, cale-se, ela se voltou para seu Tony, que ainda não estava se sentindo bem. Não ouse se envolver em tudo isso. E sabe, Angélica, só de concordar em se envolver em tudo isso, você pode mudar a situação, disse Alex. Veja bem, muito em breve deve haver um leilão com um único lote. Mas, infelizmente, temos suspeitas de que as joias foram feitas no início da Idade Média, que são apenas uma estilização inteligente. Mas se pudéssemos confirmar sua autenticidade, essas coisas poderiam participar desse leilão. A propósito, há compradores para elas. E então, devo dizer, o lucro poderia cobrir o que o Tony nos deve. Você está me dizendo que não tem ninguém com as qualificações certas? Não acredito que os bandidos capazes de fazer algo assim não tenham encontrado alguém. Angélica sorriu. Veja bem, respondeu Alex calmamente. No momento, estamos em uma posição em que não precisamos, digamos, brilhar? E os especialistas, que podem fornecer os serviços necessários, rejeitaram as ofertas de cooperação. Há razões para isso. Poderíamos lidar com essas questões mais tarde, mas... tempo é dinheiro. E se você, Angélica, vier nos ajudar, talvez eu consiga fazer com que a dívida do Tony seja perdoada. Angélica, não. Não se atreva, e ela pegou a mão de Tony e a apertou de leve, mas com firmeza. Estou com você. E eu o ajudarei. Então ele se virou para Alex. Eu vou fazer isso. E eu tenho. Eu até tenho um passaporte. Meu marido e eu estávamos saindo de férias. Para onde? Perguntou Alex. Para a Turquia. Infelizmente, a viagem para lá terá de esperar por você, sorriu Alex. Estamos indo para uma ilha no mar do Caribe. Para onde você quer que eu vá, chefe? Perguntou o motorista. Eu lhe disse para não me chamar de chefe, resmungou Alex. Está cheirando a um filme de ação barato. Para o aeroporto. Agora mesmo? Gritou Angélica. Não, ela não duvidava que quisesse, pudesse e devesse ajudar Tony. Mas é que... as coisas estavam indo rápido demais. Acho que esqueci de desligar o ferro de passar em casa, disse ela e bufou, pensando que sua vida nunca mais seria a mesma. Se ela conseguisse sair dessa história viva. E, afinal, parecia que sua vida tinha sido destruída pela traição do marido. E acabou que... era apenas o começo. Enquanto os carros corriam em direção ao aeroporto, na mente de Angélica havia dezenas de planos de resgate. Talvez ali mesmo para gritar que eles haviam sido sequestrados? Mas e se Alex adivinhou que eles poderiam tentar escapar e tinha um plano insidioso e cruel preparado? E se ele preparou tudo para que eles fossem imediatamente declarados loucos? Ou até mesmo assassinados? Angélica estava pensativa e não percebeu quando eles chegaram. Ela saiu do carro. Tony também, felizmente agora por conta própria. E quando sai nosso voo? Perguntou ela com cautela. Nesse momento, Alex sorriu. Em geral, isso era de se esperar de um sujeito que estava envolvido em negócios criminosos de dezenas de milhões de dólares, algo assim, mas Angélica ainda arregalou os olhos quando percebeu que estavam voando em um avião particular. Móveis de couro na cabine, aeromoças sorridentes com bebidas e lanches, que Angélica, no entanto, recusou. Que tipo de visto nós temos? Você faz muitas perguntas para a sua posição, Alex levantou uma sobrancelha zombeteiramente. Não se preocupe. Você e ele apontou o dedo para um enorme anel de ouro para seus prisioneiros.
Como turistas. Tenho meu próprio pessoal na alfândega, portanto não haverá problemas. Mantenham suas bocas fechadas. Ah, disse Angélica, pensativa. Você fala inglês muito bem. Minha mãe era modelo e rainha da beleza, respondeu Alex. Mas não é interessante falar sobre mim, acredite. Vamos falar de você. E como uma senhora tão adorável se envolveu com um idiota desses? Ou você é uma daquelas pessoas que gostam de amor com um gostinho de perigo? Alex deu um passo à frente e de repente sua mão livre pousou bem no joelho nu de Angélica. Arrepios percorreram seu corpo novamente, só que agora não era a estranha emoção da antecipação, mas o nojo animal. Sou o tipo de homem que prefere pensar em negócios no trabalho, disse Angélica com frieza. Portanto, não me toque. E me fale mais sobre essa joia. Alex se afastou e se recostou em sua cadeira. Acho que vamos trabalhar juntos. O voo parecia interminável no início. Eles fizeram 2 aterrissagens na Europa. Mas quando o avião aterrissou em seu destino, Angélica achou que tudo tinha acabado rápido demais. E, enquanto passavam pela alfândega, ela sonhava que seria ótimo se a polícia ou algum outro serviço os pegasse de surpresa, colocasse o convencido do Alex no chão e deixasse que ela e Tony, depois de perceberem que eram apenas vítimas das circunstâncias, fossem para casa. Mas eles não eram. Ao saírem do aeroporto, voltaram para os carros e agora os guardas de escolta eram mais numerosos e não escondiam o fato de que estavam armados. Angélica ficou surpresa ao descobrir que não tinham chegado a um lugar secreto e sujo, onde ela achava que seriam realizados leilões ilegais, mas no centro da cidade, em um prédio enorme e moderno. Alex apontou para ele de longe, dizendo que era ali que tudo aconteceria. E então os carros viraram em direção ao luxuoso hotel. A propósito, uma nuance importante, disse Alex a Angélica. Para todos, vocês são especialistas jurídicos convidados. Se alguém fizer perguntas, basta consultar a 5ª cláusula do contrato que você assinou com a Casa de Leilões Fênix. Alex bloqueou o caminho de Angélica, segurou seu queixo imperiosamente, forçando-a a olhar em seus olhos. Lembre-se, querida. Uma palavra errada, um suspiro errado. E a morte parecerá para vocês dois a melhor, a desejável, mas infelizmente inatingível solução para todos os seus problemas. Eu cuidarei disso pessoalmente, com minhas próprias mãos, e Angélica assentiu com a cabeça. E até sorriu. Só porque não havia mais nada a fazer agora. Em 4 horas, você será levada aos quartos para se familiarizar com os produtos. Nesse meio tempo, você deveria se limpar, Alex bufou com desdém. Você não parece um especialista qualificado assim. Ele estendeu um cartão para Angélica. Há boutiques no andar de baixo do hotel para onde você está indo agora. Não se preocupe, não cobrarei nada. Quando você estiver pronta, elas virão buscá-la. Mas se apresse. Não gosto de ficar esperando. Angelique lançou um olhar sombrio para Alex. Ainda mais sombrios eram os 2 caras com aparência de gangsters sentados nos sofás do saguão do hotel, naturalmente para ver se os ratos estavam escapando da ratoeira. Por que você não diz nada? Perguntou Angélica enquanto ela e Tony subiam para seu apartamento. Porque você é estúpida, ele disse a ela. O quê? Angélica colocou as mãos ao lado do corpo. Sabe, nessa situação, você poderia pelo menos me agradecer. Pelo fato de que você, figurativamente falando, está indo para o cadafalso, quebrando a cabeça? Tony parecia carrancudo. Mas preocupado. Se você não tivesse sido educado e dito que eu não significava nada para você, Alex o deixaria ir embora. E o que eu teria feito então? Não sei, Tony deu de ombros. Você voltaria. Voltar para onde? Angélica percebeu que agora não era o melhor lugar nem o melhor momento para uma briga de namorados, mas não conseguiu evitar. Lembro-lhe que deixei meu marido, que nos traiu na cama. Você poderia ter voltado à sua vida normal, e disse Tony. Agora. Pare com isso. Angélica respirou fundo, o que fez seus pulmões doerem, e exalou, agora vamos agir de acordo com as circunstâncias e vamos sair dessa bagunça juntos, certo?
Sabe, eu sorri quando você veio à minha aula. Achei que você tinha algo em si. Uma centelha de talento, você apenas esconde isso por algum motivo. Portanto, não ouse me decepcionar. Já estou vendo um monte de homens terríveis ao meu redor. Ok, Tony estava menos pessimista, vamos tentar de verdade. Os quartos adjacentes que Alex havia alugado para eles eram de fato reais. Mas Angélica não estava admirando a beleza do ambiente agora, ela queria tomar um banho. Mas havia um problema, ela não tinha roupas para se trocar. Então, ela deixou Tony em seu quarto e desceu as escadas. Angélica não gostava de fazer compras em sua vida normal. Onde ela iria conseguir essa vontade agora? Mesmo assim, ela suspirou de alegria ao entrar na boutique espaçosa e iluminada. Ela nunca havia comprado nada em um lugar como esse antes. A mulher olhou para a etiqueta de preço do item mais próximo, um top estilo lingerie. Uau! Uau! O preço estava indicado em dólares e um simples cálculo mostrou que era o equivalente ao seu salário de 6 meses. Entretanto, Angélica cantou, quem se importa, não é ela quem está pagando. Então, ela escolheu jeans, um par de saias, um vestido, além de sapatos e chinelos, roupas íntimas, bolsas. Felizmente, essa boutique tinha o suficiente de tudo que permitiria a uma mulher moderna montar um guarda-roupa para alguns dias. E não havia dúvida de que era ali que eles haviam se hospedado. O próximo destino foi uma loja de cosméticos. E depois? E depois? Por que não? Cantarolou Angélica e se virou para a joalheria. Se até o Alex ficar com raiva. E daí? Ele precisa dela viva e ilesa, porque está chegando um leilão brutalmente importante. Estou louca, disse Angélica em voz alta, calculando que, com o dinheiro gasto agora em sua cidade natal, ela poderia comprar um apartamento no centro da cidade. E não apenas um ponto. Quando ela voltou para o quarto, encontrou Tony deitado na cama. Ele estava usando um roupão de banho de tecido felpudo. Olá, disse Angélica e lhe jogou uma sacola de roupas. Ela havia tomado a liberdade de pegar calças, uma camisa, uma jaqueta e algumas camisetas. E ele esperava que não tivesse pegado o tamanho errado. Por que você sempre se exibe nu na minha frente? Porque há muito tempo desenvolvi um plano astuto para mantê-la longe de seu marido, respondeu Tony, pegando o pacote na hora. Não entendo por que você continua fazendo isso. E o que eu devo fazer? Ela encolheu os ombros, torcendo as mãos e chorando. A propósito, sou uma especialista excepcional e valiosa, portanto, graças a mim, temos uma chance de sair dessa confusão. E não lhe ocorreu que Alex decidiu se livrar de testemunhas desnecessárias no final da história? Na verdade, isso não havia ocorrido a Angélica, mas ela ignorou a pergunta. Antes que Tony pudesse perguntar mais alguma coisa, bateram na porta e, quando Angélica abriu, um dos rapazes designados para atendê-los disse que era hora de ir. Uma vez dentro da sala espaçosa, onde todos os tipos de antiguidades estavam arrumados e organizados em caixas de vidro e mesas, Angelique sentiu um estranho estremecimento, um formigamento mental, uma emoção a ponto de chorar. E tudo isso estava relacionado ao fato de que, pela primeira vez em muitos anos, ela havia entrado em contato com a história novamente. Era como se a mulher tivesse se visto de fora e agora não entendesse como a vida muda e como o marido conseguiu fazê-la tomar o caminho errado e renunciar à sua própria vocação. Ela poderia ter voltado a lecionar. Ela poderia ter voltado a ser uma cientista. Não, Angélica não tinha nada contra a atividade de contadora, mas não era dela. Uma ruiva bonita, que se apresentou como Gabi, se aproximou de Angélica. Ela se revelou uma historiadora, que teve de apresentar aos principais especialistas, ou seja, Tony e Angélica, aquelas joias de valor inestimável da época de Nero, imperador romano. E assim que Angélica viu aquelas peças, ela se esqueceu de tudo no mundo. Pois diante dela havia joias de ouro, braceletes, tiaras, cristas, anéis e correntes finas imaculadamente preservadas. Por quê? Riu Tony, isso foi usado por um elefante? Não, respondeu Angélica, elas costumavam ser enroladas habilmente em volta do corpo. Geralmente era usado por dançarinas e moças de virtude fácil. Usando luvas de linho e armada com as ferramentas adequadas para a tarefa, Angélica entrou no tesouro.
Ela se distanciou do fato de que agora estava trabalhando sob o comando de um homem claramente ligado à máfia ou a alguma organização criminosa semelhante, e do fato de que talvez e até mesmo com certeza essas joias tivessem lugar em um museu, não em uma coleção particular. Neste momento, absolutamente tudo deixou de ter importância, exceto as nuances e a essência dos objetos que estavam à sua frente. Angélica os pegou cuidadosamente, um a um, em suas mãos, estudou-os, devolveu-os ao seu lugar e os pegou novamente. E toda vez que ela os tocava, achava que era a sensação mais deliciosa do mundo, tocar a história. O que você acha? Perguntou Alex, aparecendo no Santuário da Ciência, História e Cultura no final do dia. Elas são autênticas. Angélica tentou manter um perfil baixo e sério, são peças únicas. É improvável que um dia algo semelhante seja encontrado? Por que não? Os professores dessa escola viviam e trabalhavam em uma área que foi destruída por uma erupção vulcânica. Você não sabe que o Vesúvio ficava muito mais ao norte? Não, o mar veio. É triste. O que é triste é que ele ficará em uma prateleira na coleção de alguma pessoa rica e as pessoas não o verão. Mas será visto por alguém que aprecia a beleza e a história. Qual é o sentido de dar coisas bonitas a pessoas que não sabem apreciá-las? Alex sorriu. Receio que nunca vamos nos entender. Resmungou Angélica. Quem sabe? Talvez, quando essa cooperação terminar, eu possa lhe oferecer algo extremamente lucrativo. Quando será o leilão? Amanhã. E hoje? Acho que você deveria descansar. Angélica. Alex ligou para ela. Quando ela estava prestes a sair, recebi o relatório sobre as despesas do meu cartão de crédito. Y. Ela ergueu o queixo com orgulho. Se continuar assim, vou decidir que esse é o tipo de esposa que eu preciso. Alex soltou uma risada e se afastou. O que ele quis dizer com isso? Resmungou Angélica, envergonhada e perplexa. Ele é um idiota. Tony cerrou os dentes. Que tal o jantar? Perguntou Tony quando voltaram para o hotel. Não me diga que foi o último. Resmungou Angélica. De jeito nenhum, sorriu o homem, de forma bastante romântica. O quê? Por que não? Afinal de contas, disse ele, lentamente, diminuindo a distância entre eles passo a passo. Angélica pensou que é assim que os predadores, por exemplo, tigres poderosos, se aproximam sorrateiramente dos antílopes. Afinal de contas, continuou Tony, quem sabe o que acontecerá conosco amanhã? Eu queria fazer isso há muito tempo. Quando? Quando? Perguntou Angélica calmamente, e pareceu a ele que ela mesma sabia a resposta. Quando o vi pela primeira vez na universidade, você sorriu, tão rígido, tão inteligente. Você usava um terno cor de cereja e óculos. Mas eu sabia que isso era um disfarce. O verdadeiro você era diferente. Como eu sou? Diferente. Ousada. Apaixonada. Eu estava tão perto que seu rosto queimava com sua respiração. Era fresco, com um toque de menta. Angélica sentiu, entendeu e percebeu com todas as fibras de seu ser que tinha algo importante a dizer, mas não conseguia pensar no que dizer. Acho que há um restaurante italiano aqui perto, disse ela, estou morrendo de fome. Você gosta de pizza? Muito, respondeu Tony. Embora ele estivesse disposto a dizer e quisesse dizer outra coisa. Mas ele também não queria insistir. O restaurante era charmosamente sofisticado, mais parecido com o aconchego de uma antiga casa de família. Um garçom sorridente de bigode recomendou pratos e bebidas. E, no entanto, parece-me estranho, disse Angélica, com o garfo cheio de espaguete, encontrar um especialista de forma tão direta e permitir que ele se envolva em casos em que há muito dinheiro envolvido. Nesses casos, às vezes tudo é decidido e acontece no calor do momento, respondeu Tony com tristeza. Esse Alex nem sequer pediu para ver meu diploma. Sem dúvida, ele já descobriu tudo sobre você durante o voo. Como? Admirou-se Angélica. Darknet, Tony quase cuspiu, o lado negro do mundo da internet?
Em geral, é fácil para pessoas como Alex reunir todas as informações sobre uma pessoa em 5 minutos. Tudo o que você faz para viver. Ele usou isso contra você de alguma forma? Angélica percebeu de repente. Ela estava chantageando você? Para envolvê-lo no caso do vaso? Em parte, Tony estava tendo dificuldades com essa conversa, mas depois percebi que tinha a chance de ganhar muito dinheiro. E fiquei tentado. Com licença, o garçom reapareceu perto de sua mesa com alguns coquetéis de frutas, um cartão de visita do restaurante, um presente daquela mesa, explicou ele, colocando copos com conteúdo suculento e brilhante, e apontou para a mesa ao lado, onde estava sentado um homem estranho, cujas roupas ricas o traíam como um nativo da Índia, comprometido com o estilo tradicional de vestimenta masculina. Obrigada, mas, disse Angélica, incerta. Aceitamos o presente. Tony parou com sua confusão e convidou esse senhor para nossa mesa. O que você está fazendo? Perguntou Angélica quando o garçom, com um aceno respeitoso, foi entregar a mensagem. Este é Amar Bhatt, um dos maiores industriais da Índia. E também um grande conhecedor de joias antigas. Ouça meu conselho, nunca recuse uma oportunidade que o destino lhe oferece. Não estou entendendo você. Quem sabe, talvez ele possa nos ajudar de alguma forma. Sabe, Angélica se mexeu desconfortavelmente em seu assento, temo que seja uma má ideia. Seu inglês deve ser excelente, talvez até hindi? Você viveu no exterior por muito tempo. E eu sei disso, mas... Eu leio principalmente artigos científicos em inglês, não sou muito bom em falar e não se preocupe. Tony segurou minha mão com tranquilidade, eu traduzirei se você não entender alguma coisa. Mas é melhor você falar livremente, da melhor maneira que souber. Ele não vai se sentir ofendido? Por quê? Vou apenas dizer a ele que minha adorável companheira não pratica seu idioma há muito tempo. Aparentemente, o Sr. Bhatt ficou muito feliz com o fato de seu sinal de atenção não ter sido ignorado. Ele se dirigiu à mesa do casal e, sem ouvir nenhuma objeção, pediu imediatamente um monte de iguarias para ele e seus novos conhecidos. E então ele falou. Descobriu-se que o Sr. Bhatt havia sido informado por um pássaro na cauda que ele estava encarregado de confirmar a autenticidade das joias que pretendia comprar no leilão de amanhã. E, de fato, como acrescentou o hindu, não sem orgulho de fazer um lance maior do que qualquer preço. Amar também acrescentou, como se fosse de propósito, que ele sabia que tudo o que acontecia nesse leilão era um assunto confidencial. E ele certamente não queria se intrometer. Mas ele tinha que prestar pessoalmente seus respeitos às pessoas que trabalhavam com os tesouros que lhe eram tão caros. Ele também disse que admirava o fato de que Angelique não era apenas uma historiadora de arte talentosa, mas também uma beldade, cujas mãos e mente pareciam especialmente projetadas para trabalhar com os maiores tesouros deste mundo. Amar podia falar de forma florida, mas, compreensivelmente, um pouco entediante, mas parecia que se podia ouvir seus discursos sem parar. O Sr. Batu também garantiu ao casal que as joias que ele havia visto eram vendidas legalmente e esperava que, como um bom comprador, ele não fosse impedido de levá-las. Quando Angelique ouviu isso, quase riu de como os informantes do indiano rico eram tolos. Ele foi enganado porque o ouro da era Nero chegou à casa de leilões o Fênix de forma absolutamente ilegal. No entanto, Angélica não disse nada sobre isso. Em vez disso, junto com Tony, eles jantaram na companhia de um índio, conversaram sobre todos os tipos de ninharias e depois se despediram. Já passava da meia-noite quando Tony acompanhou Angélica até seu quarto. Mas quando ela já estava segurando a maçaneta da porta, ele a deteve de repente. Isso aconteceu tão repentinamente que ela nem teve tempo de pensar no que estava acontecendo. E então o vertiginoso coquetel de sentimentos pareceu enviar um comando para tudo o que era razoável em sua mente: desligue, e agora Angélica era capaz de apenas uma coisa. Ela respondeu ao abraço leve de Tony e ficou tão flexível quanto argila em seus braços. De repente, ela se permitiu perceber o quanto a magoava ter sido traída pelo marido e, como se quisesse retribuir a ele na mesma moeda, ou melhor, sedenta por experimentar o quanto estava livre e submissa aos seus próprios desejos, Angélica se aproximou de Tony e seus dedos descansaram na maçaneta da porta do quarto. E então, as palavras se tornaram desnecessárias.
Eles simplesmente se tocaram, estudaram um ao outro e se conheceram cada vez mais, até que o conhecimento se tornou um doce esquecimento no qual ambos caíram. Amanhã trouxe constrangimento. Angélica saiu da cama e, deixando Tony dormindo, simplesmente correu para seu quarto. O que ela havia feito? Tudo estava bem entre eles. E ela tinha que estragar tudo. Olá, no meio de seu monólogo autocrítico para si mesma, houve uma batida na porta e Tony estava lá. Você sumiu e eu não tinha ninguém para servir o café da manhã na cama? Isso é desnecessário, respondeu ela e deu um passo para trás, cruzando os braços sobre o peito e abaixando a cabeça, uma postura que tornava fácil saber que ela o estava evitando. Espere. Tony parecia confuso. Tony parecia confuso. Eu fiz algo que o ofendeu? Não. Vamos lá. Posso ver que há algo errado com você. É porque. Você está certo, você está certo. É porque cometemos um erro. Um erro? Ele perguntou novamente, franzindo a testa. Angélica. Não faça isso. Ela levantou as mãos, empurrou-as para frente em um gesto de grito, avisando-o para se afastar. Foi uma estupidez. Um acidente estúpido. Tudo isso é um acidente para você? É mais estupidez, respondeu ela, franzindo os lábios. Eu estava errada. Não deveríamos ter. Mas por quê? Só porque eu ainda sou casada. E depois? Toda essa situação. Você é meu salvador, estamos em perigo, eu estou. Estou fora de mim. Eu não entendo você. Não precisa entender. Angélica está ficando mais animada do que antes. Deixe-me em paz. Ok, Tony assentiu. Provavelmente é melhor assim. Mas então. Você ainda não entendeu? Não existe o nós. Você era para mim e um garoto que me irritava na aula. Você ainda é. Acabei de me dar conta disso agora. Não podemos ser nada parecido com o que você imaginou. Somos completamente diferentes. Angélica, não entendo por que você está dizendo tudo isso como se quisesse me machucar. Tony apertou os olhos perigosamente. Mas eu não estava imaginando coisas quando a peguei no colo, então? Quando ajudei você. Eu não podia fazer mais nada. E agora eu me sentia, e mais não estou sentindo nada, disse ele, e ficou surpreso com a indiferença gelada em sua voz. Tony ficou em silêncio por um tempo. Nada mesmo? Bem, está tudo bem. Eu entendo. E não vou me intrometer mais. A propósito. Alex ligou. Tenho que estar lá em 1 hora. O leilão está começando. Quando ele saiu, Angelique estava no banheiro chorando muito. Como ela se sentia estúpida. Mas ela não podia deixar. Ela não podia se permitir arruinar a vida de Tony. Ele é um homem jovem e ainda é um bom homem, independentemente de seu passado. Afinal de contas, ele é muitos anos mais jovem do que ela. Não pode haver nada sério entre eles. Ela não é páreo para ele. O que significa? Não vale a pena alimentar suas esperanças. Portanto, agora a coisa mais importante e única significativa é se concentrar no próximo caso. E muito em breve, como Alex disse, nos próximos dias, tudo estará resolvido. O leilão com a venda de joias romanas antigas seria realizado hoje. E então, como Alex lhe disse, o comprador, antes de sair com o lote, realizará seu próprio exame independente com a participação de especialistas de sua escolha. E, se tudo estiver bem, eles confirmarão que as joias são genuínas. Angélica não duvidava nem um pouco disso. E isso significa: a versão ruim dos eventos simplesmente não tinha o direito de existir. O leilão parecia que Angélica imaginava um salão enorme e se esgueirava silenciosamente entre os garçons convidados. E os convidados são, em sua maioria, homens internos rigorosos com acompanhantes charmosas. A própria Angélica decidiu não se exibir e vestiu-se simplesmente com jeans azul escuro, gola alta preta e mocassins de salto baixo. Ela não veio aqui para brilhar, mas para trabalhar, ou melhor,
para ver por quanto o lote de joias seria vendido. Especialmente porque Alex insistiu na presença dele e de Tony. Era como se ela temesse que eles fugissem. Não que Angélica não tivesse tais pensamentos. Mas ela ainda tinha esperanças de resolver pacificamente essa perigosa aventura. Então, talvez, seja possível retornar à sua vida anterior. E a vida antiga que ela não deixou graças ao seu marido. Bem, acho que podemos começar de novo. E quanto ao Tony? Angélica já sabia a resposta para essa pergunta, eles se separariam. Eles seguiriam caminhos diferentes. E não era apenas o fato de o ex-aluno estar envolvido em casos criminais, era o fato de eles não se encaixarem de forma alguma. Por fim, começou que, por causa disso, todos aqui estavam reunidos. Os convidados se sentaram em cadeiras e o anfitrião, com o devido patos e descrições pitorescas, começou a falar sobre os lotes. Diante dos olhos de Angélica, por somas astronômicas, passaram estatuetas de cristal de mestres alemães da Renascença, livros escritos pela Inquisição Espanhola, roupas igualmente inestimáveis e surradas de damas da corte medieval do Japão, diamantes de uma certa duquesa inglesa. E aqui, finalmente, seu lote foi anunciado. As joias de ouro da época de Nero tornaram-se um lote recorde e foram vendidas por mais de 30 milhões de dólares. Angélica ficou em estado de choque. Não, como historiadora, ela podia entender que as coisas eram, de fato, inestimáveis. Mas era demais. Magnífico. Amar, que voou até ela, compartilhou suas impressões com Angélica. Devo a você a pérola da minha coleção. Parabéns por sua aquisição, Angelique sorriu levemente. Mas, é claro, é desnecessário. Acrescentou ela, envergonhada, quando Amar, pegando sua mão, começou a atormentá-la com beijos. Eu apenas verifiquei a autenticidade das peças e deixei claro que elas realmente vieram das mãos do próprio mestre. Outro estudioso, não tão experiente, poderia ter começado a duvidar e então esses tesouros não teriam sido vendidos hoje. Bem, eu estava apenas fazendo meu trabalho, Angélica sorriu novamente. Só tenho que lhe fazer uma oferta. Você me conquistou. Amar começou a falar de novo. Aparentemente, ele não entendia ou simplesmente não queria entender que Angélica não precisava da empresa dele. Todos os seus pensamentos estavam ocupados com seus próprios problemas, como encontrar Alex e falar com ele sobre o fato de que havia chegado a hora de deixá-los ir. Assim, olhando ao redor da sala em busca do principal vilão de toda a aventura, na qual eles haviam caído acidentalmente, Angélica escutava o índio pela metade. E deve ter sido por isso que ela ofegou quando ouviu o que ele queria dela. E o Sr. Bat queria que ela fosse para a Índia com ele. Como amante e como uma pessoa que o ajudaria a organizar uma grande coleção de joias herdadas de seus ancestrais. Não, desculpe-me, mas de jeito nenhum. Angelique balançou a cabeça. Por quê? Amar parecia um cachorrinho ofendido. Seu coração já deve pertencer àquele Tony Durão. Não, Angelique engoliu. Não há nada entre nós. Então, qual é o motivo? Amar não parava. Angélica estava prestes a lhe dar um sermão dizendo que, às vezes, uma mulher simplesmente não quer um relacionamento e, em geral, ela só quer ir para casa. Mas então as portas da sala de leilões se abriram e várias pessoas entraram correndo, representantes das autoridades locais, a polícia e até, aparentemente, as forças especiais locais. Houve pânico, as pessoas estavam correndo de um lado para o outro, as mulheres estavam gritando. Angélica também estava correndo confusa, até que de repente foi pega nos braços de Tony. O que? O que aconteceu? Ele não respondeu. E em alguns minutos tudo ficou claro. Acontece que as autoridades locais ficaram sabendo do leilão ilegal e decidiram, por assim dizer, encobrir tudo. E então Angélica caiu em um estado de estupor porque Tony de repente agarrou suas mãos, algemou-as e o levou embora. Querida, como você está? Amar reapareceu. Oh, que horror! É claro que eu sabia que poderia haver problemas aqui. Mas não assim. Vou perder meu tesouro. O milionário indiano quase rugiu como uma criança, que só conseguia pensar no fato de que Tony tinha sido preso.
E isso? Que, de alguma forma, ela não havia sido tocada. Por enquanto, talvez não tenham sido. Sim, Alex fugiu, disse Amar. Ele pegou o dinheiro meu e de muitos outros. Ele fugiu, dizem, ele voou em um helicóptero. Eles deveriam pegá-lo, é claro. Mas e se não conseguirem? E se ele simplesmente... Ei! Eu confiei nele. Ele foi meu convidado no ano passado. Sr. Bat, Angélica de repente agarrou Hindu pelos ombros e olhou em seus olhos. Eu lhe imploro. Você tem que me ajudar. Qualquer coisa, meu querido. Ele assentiu como um manequim antigo. O que há de errado com você? Quero dizer. Eu sei que é o caos. Mas para que você precisa de ajuda? Os acontecimentos dos dias seguintes se tornaram para Angelique algo como um carrossel vertiginoso do qual, infelizmente, não se pode sair. E mais tarde, olhando para trás, ela percebeu o quanto era grata ao Sr. Amar Bat. Esse homem tinha conexões sérias, a conexão que conseguiu organizar tudo para que Angélica fosse vista como o que realmente era, apenas uma vítima inocente das circunstâncias e nem mesmo presa, apenas algumas vezes questionada sobre tudo o que havia acontecido. Mas com relação a Tony, Amar teve que separar suas mãos, porque esse cara realmente fez muito. E agora ele estava aparentemente em uma grande confusão e ele só o encontrou uma vez, algumas horas antes do voo para casa. Amar havia combinado um breve encontro entre eles. Olá, Angélica suspirou. Não temos muito tempo. Tenho tanto para lhe contar. Não precisa, Tony a interrompeu com severidade. Eu o meti em tudo isso. Sinto muito. Tudo aconteceu. Mas sou muito grata por você não ter me abandonado. Você significa muito para mim. Angelique foi rápida em falar. E o que eu disse sobre cometer um erro? Não diga mais nada, ele a interrompeu novamente, e havia tanta súplica e desespero em sua voz que ela ficou em silêncio. Apenas. Vá para casa, está bem? Viva uma vida normal. Seja feliz. E quanto a você? Vou dar um jeito, Tony sorriu amargamente. Não seria a primeira vez. Eu vou deixar você. Eu avisarei quando tiver colocado as coisas nos trilhos novamente. Ela acenou com a cabeça. Eles não se despediram. Ela simplesmente foi embora. Engolindo as lágrimas, que por algum motivo ela não conseguia chorar com os olhos secos, ela entrou no carro e depois no avião. Quando chegou à sua cidade natal, Angélica pegou um táxi no aeroporto e foi direto para a agência imobiliária para alugar um apartamento. Ela tinha dinheiro e deveria ser suficiente para se reerguer e iniciar o processo de divórcio com dignidade. Amar a ajudou e aconteceu que Angélica lhe contou toda a sua história. E ele lhe disse que, embora ela não quisesse ficar com ele, ele queria ajudá-la. Ela havia se apegado à ideia de forma apaixonada e feroz depois de perceber que havia perdido o ouro da época de Nero e os milhões que havia pago por ele. Como se esse novo objetivo pudesse compensar o perdido. Em suma, pareceu a Angélica que ele nunca deixaria ir a menos que ela aceitasse essa grande soma de dinheiro, e também que ele jurou que, se houvesse algum problema, ele a chamaria. Ao retornar, Angélica também pegou seus pertences no apartamento de Tony. A situação foi resolvida com relativa facilidade, pois Tony havia alugado a casa para um velho conhecido seu, que eles conheciam desde o ensino médio. Ele conseguiu ligar para esse conhecido pouco antes de Angélica ir para casa e, assim, quando ela voltou, ele pegou facilmente as coisas dela. E então ele comprou um novo telefone, um novo cartão SIM e começou a ligar para conhecidos. Colegas e amigos já estavam em pânico, porque Angélica não foi trabalhar, não atendeu o telefone. Felizmente, ela conversou com todos antes que eles decidissem que algo ruim realmente havia acontecido com ela. Isso, a propósito, foi ajudado pelo fato de que Sam estava correndo para todos os lados à procura de sua esposa fugitiva. Angélica percebeu que não poderia revelar a verdade sobre suas perigosas aventuras no exterior a ninguém, então simplesmente respondeu que sim, seu marido a havia traído e que era vital que ela se afastasse temporariamente de tudo e de todos para refletir. O chefe do trabalho,
que antes parecia ser um homem muito rigoroso e insensível para Angélica, de repente se tornou compreensivo e só pediu que ela finalmente voltasse ao trabalho, bem, e também que não deixasse de avisá-lo no futuro, caso houvesse circunstâncias familiares urgentes. Somente Angélica decidiu que escreveria uma carta de demissão, pois percebeu que não poderia mais ser contadora. Ela ainda não sabia como seria, mas percebeu que tinha que fazer isso, que precisava fazer algo relacionado à sua verdadeira e primeira profissão. As 2 semanas de treinamento obrigatório passaram despercebidas. Angélica conseguiu se recusar a falar com o marido de todas as formas possíveis e cercar os parentes e amigos que, mesmo sabendo do caso, insistiam que tinha sido, digamos, uma vez e que era preciso saber perdoar, era preciso salvar a família e mais o encontro com Sam finalmente aconteceu. Isso aconteceu na festa de aniversário de um conhecido em comum, para a qual foram convidados. Angélica decidiu que tolerar a sociedade por muito tempo não se tornaria algo fácil e apenas deu o presente, um buquê de flores, comeu um pedaço de bolo por educação e deixou. Angélica. Precisamos conversar. Sam a surpreendeu na cozinha, onde ela havia saído a pedido da dona da casa para buscar mais pratos limpos. Angélica congelou, segurando a pilha de pratos à sua frente como se fosse um escudo contra o apelo que seu ex estava fazendo à sua consciência conjugal. Ok, pare. Sam interrompeu. Vamos lá, diga isso de novo, porque acho que não ouvi. Você exige que eu volte, que eu pare de me envergonhar, para que você possa fazer o quê? Decidir com quem você quer viver. Então você está dizendo que e Angélica engoliu a definição pouco lisonjeira de Aubrey. Você está guardando essa como uma reserva para o caso de eu não voltar? A vida é complicada, disse Sam. Acontece que eu tenho 2 mulheres que amo. Tenho de escolher. Mas não posso perder as 2. Angélica deu um passo à frente. Uma pilha de pratos tilintava ameaçadoramente. Eu estava sendo perseguida por um chefe do crime, um rajá indiano ansioso para me tornar sua amante. O primeiro poderia acabar comigo, o segundo estava pronto para me regar com diamantes e pérolas. E você? Sabe, eu percebi muitas coisas, ele sorriu, e a principal delas é que eu nunca mais vou voltar para você. Deixe-me passar. Ela se aproximou dele. Não se envergonhe. Pegue mais alguns garfos e vá com os convidados. A boca de Sam se abriu, sua Angélica nunca havia agido daquela maneira antes. E ela se defendeu como se estivesse uma completa estranha, forte e bonita. Sam se sentiu destruído, esmagado. No dia seguinte, ele aceitou o divórcio e também pediu Aubrey em casamento. Ela era acolhedora, amorosa, pouco inteligente, o mais importante, ela o admirava, disposta a fazer qualquer coisa pela felicidade conjugal deles. Sam decidiu esquecer Angélica que ou ela enlouqueceu, ou algo mais aconteceu com ela. E ela simplesmente não era mais sua Angélica acolhedora. Depois de fazer as contas de suas finanças, Angélica decidiu fazer uma pequena pausa e dar uma boa olhada no mundo ao seu redor para saber onde poderia trabalhar agora. Ela gostaria de fazer tantas coisas, e, de repente, uma grande mudança entrou em sua vida. No início, ela atribuiu o problema ao cansaço causado pelo estresse. Então decidiu ir ao médico. O médico agendou uma visita a outros especialistas e, finalmente, você está grávida, disse o médico a Angelique. Você está com cerca de 8 semanas, onde já esteve antes. Sem querer ofender, mas em sua idade é aconselhável não ignorar tais eventos. Angelique ficou chocada. Como ela não havia pensado que isso certamente seria possível depois daquela noite com Tony. Tinha sido tão natural. Mas ela não tinha percebido. Vamos preparar a rescisão? Perguntou o médico com uma voz incolor, preenchendo alguns papéis. Interrupção? Perguntou Angélica confusa. Há algum problema com minha gravidez? Por que isso acontece? O médico deu de ombros. Só você disse que se divorciou recentemente e está constantemente sem parceiro? Sim, e sua idade, e a gravidez é a primeira. Sinto muito, se essa não for sua escolha. O médico interrompeu. Você planeja manter a criança?
É a única maneira, respondeu Angélica. A decisão veio instantaneamente. Foi muito fácil. Parecia tão natural quanto a necessidade de respirar. Ela ia ter um filho. Um bebê. Ela se tornaria mãe. Mas era impossível, é claro, não pensar em seu pai. Angélica já sabia que Tony estava preso naquele país há muito tempo, que havia sido condenado a 10 anos. E também que não havia nada entre eles. Ele confirmou o que ela havia se forçado a dizer na época, com medo da responsabilidade de um relacionamento? Talvez ele também não acreditasse no que ele mesmo havia dito na época, ou ela era apenas uma paixão passageira por ele, um lobo solitário? Angélica tomou uma decisão definitiva, ela não contaria a Tony sobre a gravidez. O tempo passou voando. Conseguir um emprego quando ela estava prestes a entrar em licença maternidade não foi fácil, mas ela encontrou um lugar. Angélica tornou-se guia turística no museu local. O salário era modesto, mas o trabalho não era difícil e o principal era estar perto de sua vocação. Ela ligou para Amar não para pedir mais nada, mas apenas para dizer a ele que estava indo bem e que estava prestes a ser mãe. Angélica não esperava nada de especial do hindu, mas ele, por meio de seus canais, depois de saber tudo sobre ela, enviou-lhe uma cesta com lindas rosas, além de um pacote com todos os tipos de coisas necessárias para o bebê. Angélica até chorou um pouco, sentindo pena de sua família e dos poucos amigos que apoiaram sua decisão de se tornar mãe solteira. Além disso, a situação se complicou pelo fato de ela não ter admitido para ninguém quem era o pai da criança. O bebê nasceu na hora certa e sem complicações. Era um menino e, assim que olhou para ele, Angélica percebeu que ele era o pai. E quando ela o segurou em seus braços, seu coração foi inundado por tanto amor que ela começou a chorar. Agora o mundo de Angélica realmente mudou, agora era apenas ela e seu bebê. Ela o levou para sua mãe e lhe disse que estava feliz por ter um neto. Em geral, Angélica esperava que sua mãe dissesse muitas coisas desagradáveis sobre sua vida pessoal, mas ela não disse. A vida é sua, filha, ela lhe disse. E para vivê-la, você deve vivê-la do seu jeito. Apenas ouça o que seu coração lhe diz. Ele não vai lhe enganar. E foi então que Angelique fez as pazes com seu pai. Eles se abraçaram e ela disse que estava feliz por seu Stan ter um avô. O tempo passou voando. Quando Stan tinha 4 anos e meio de idade, Angelique saiu de férias, planejando relaxar com o filho em algum lugar na natureza, ao ar livre. Durante todo esse tempo, Angélica às vezes ligava para Amar. E ela aguentou a pressão dele, quando ele ofereceu ajuda material, porque, na verdade, ela já tinha feito o suficiente. Dessa vez, Amar ofereceu novamente. Eu não dei nada para seu filho no aniversário dele. Você não precisa fazer isso. Mas isso é errado. Angélica. Você não deve me ofender ao me recusar dessa vez. Não, eu estava tentando não ofender, e estava me equilibrando para não cair em discursos floridos. Você disse que estava saindo de férias? Amar finalmente decidiu mudar de assunto. Angélica respondeu que sim. Ela já escolheu uma viagem para o mar, para o Sri Lanka. Geralmente, seus conhecidos os desencorajavam dizendo que o filho deles é muito jovem para levá-lo aos trópicos, onde o clima não é familiar e onde ocorrem todos os tipos de infecções, mas Angélica achava que não haveria problema e, além disso, ela sonhava há muito tempo em conhecer o patrimônio cultural dessa ilha, queria mostrar ao filho toda essa riqueza histórica. E, além disso, como Stan ainda era jovem, ela achava que essa viagem seria boa para ele, mas qual não foi a surpresa de Angélica quando, assim que desceu do avião com o filho, recebeu de repente uma mensagem de Amar, que havia lhe enviado uma mensagem de texto, bem-vindo, e de repente apareceu pessoalmente. Eles se abraçaram como velhos amigos e ele lhe disse que ela teria que perdoá-lo, mas que ele não poderia deixá-la sozinha. Amar conversou e convenceu Angélica a transformar o modesto hotel pelo qual ela havia pago originalmente em um luxuoso resort de luxo, e seus argumentos eram muito sérios. Ele tinha seu próprio parque de diversões para crianças, um mini zoológico. Angélica se sentiu extremamente desconfortável, pois achava difícil entender quando e como, porque Amar havia se tornado de repente um amigo tão generoso com ela. No entanto, Angélica também pensou no fato de que a alma de outra pessoa é sombria.
No entanto, Amar não se incomodou, não foi muito intrusivo e geralmente dizia que tinha negócios a tratar, portanto, estava muito ocupado. Angélica não se importava. Ela estava feliz relaxando com seu filho, admirando a natureza. Ela levou Stan para uma caminhada, claro que não muito cansativa para o bebê. Em uma de suas férias, Angélica estava caminhando pela praia, segurando a mão de seu filho. As ondas batiam preguiçosamente na praia. E, de repente, ela foi chamada. Ela se virou e congelou, e na sua frente estava o Tony. Angélica não podia acreditar em seus olhos. Era ele. Você fugiu da prisão? Perguntou ela. Achei que você diria que estava feliz por me ver, sorriu. Não. Agora estou livre, e em poucas frases, ele explicou como havia se tornado livre, tudo por causa de um acordo com as autoridades locais, que obtiveram dele muitas informações valiosas sobre Alex e outros membros do clã da máfia. E então, há 1 ano, Tony foi libertado? E você nem sequer me ligou? Exclamou Angélica, indignada. 1 ano solto e... Você tem consciência? Eu tinha que me recompor, me organizar, disse ela e se aproximou. Amar me contou sobre você. Ah, então não foi um acidente? Foi tudo uma armação? Não, Tony balançou a cabeça. Eu poderia ter levado você para qualquer lugar do mundo, onde quer que você esteja. E onde quer que meu filho esteja com você. Angélica ficou paralisada. De repente, ela percebeu que, quando a viu, Tony não havia dito nada sobre o bebê em sua mão. Era como se ele nem o tivesse notado. E agora aqui estava ele. Ele havia dito isso. Bem, olá, o homem se ajoelhou e olhou o bebê nos olhos. Eu sou seu pai. O papai. Disse Stena, confusa. Mamãe, e você me disse que eu tinha um papai no Polo Norte. Viva! O papai voltou. Angélica não sabia como reagir. Por um lado, Tony tinha sido impertinente e errado ao atacar a garota com tais palavras, sem perguntar a ela se a presença dele na vida de sua pequena família era necessária. Mas, por outro lado, ela percebeu que havia chegado o momento de admitir para si mesma que, durante todos esses anos, estivera pensando nele. Ela o amava. Ela queria que eles ficassem juntos. Mas não via isso como possível. Angélica, Tony se levantou e olhou em seus olhos. Sei que temos muito o que conversar. Mas agora você precisa saber que a coisa mais importante é que eu a amo. E eu sei que você me ama. Quero que nos casemos. Quero que sejamos uma família. Posso lhe jurar que nunca farei nada que nos prejudique de forma alguma. Eu quero que nós... Só quero que fiquemos juntos, quero cuidar de você e do meu filho. Eu sei, respondeu Angélica. Eu acredito em você. E eu quero a mesma coisa. Pai. Stan agarrou a mão de Tony e a puxou, chamando sua atenção. Você não vai se perder de novo? Pai, me pegue no colo, eu quero ver o mar. Tony pegou seu filho nos braços. Eles ficaram juntos, lado a lado, e o sol estava se pondo lentamente abaixo do horizonte, colorindo o oceano de rubi escarlate. Parecia que era a borda da terra. E não parecia para Angélica, ela tinha certeza absoluta de que aqueles momentos eram o início de algo novo, infinito e belo, o início de uma nova vida, na qual ela amava e era amada, na qual tudo era possível, porque eles estavam juntos.